Ai, faz-nos, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um, Pai, faz-nos um, Pai, faz-nos um. Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de adoração, de louvor, de estudo bíblico, nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, se assim Deus permitiu. E eu já começo agradecendo a Deus, porque no domingo passado, eu, graças a Deus, consegui retirar o catéter que já estava 5 meses dentro de mim, atrapalhando muito a minha mobilidade, dores, sangramento. E conseguimos também retirar as 2 pedrinhas que ainda estavam precisando sair. E agora meu rim está limpo novamente. Louvado seja Deus por isso. Então a gente começa o culto desta noite agradecendo ao Senhor, aos irmãos, pela oração também. É uma coisa simples, não é uma doença, mas é uma situação crônica, mas ela gera muita dor, muito desconforto. E se você já teve alguma crise renal, você sabe do que eu estou falando. E se você já usou o duplo J, o catéter, também é outra história. Tá bom? E agora estou de licença médica essa semana, mas domingo estaremos juntos com a graça do nosso Deus. E com muito trabalho pela frente nesse 2023, e todos estão convocados para isso. E você já pôde adorar o Senhor no prelúdio aí, Pai, faz-nos um. Irmãos, o grande desafio que nós temos como Igreja do Senhor Jesus é vivermos em unidade. E nós temos o grande exemplo da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E nós, como Igreja do Senhor, vivermos dessa forma. Então, o culto de hoje vamos trabalhar esse tema. E nesse momento eu convido você a ler o texto que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 12. A Rose vai ler alguns versículos e daqui a pouquinho eu volto para a gente pensar um pouquinho sobre eles, ok? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Só rebanho,
adoramos a Ti, e num só Espírito adoramos a Ti. Na, 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 na. Fruto, ó Senhor, desse Teu grande amor, só nos gloriamos na Tua cruz. Sejas bendito, Jesus. Louvado sejas bendito, Jesus. Darará. Só pastor, sim, esperamos por Ti, ó Senhor. É face a face Irmãos, nesse texto que nós lemos, nós falamos sobre sermos corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, ele está sendo usado pelo Espírito Santo para mostrar a cada dia a missão da igreja. Os irmãos estão cansados de ouvir o que eu vou falar, se você está muito tempo na igreja, mas nesse novo ano que ainda começa, talvez a grande pergunta que eu e você precisamos fazer: o que é ser cristão? O que é ser igreja de Cristo? Será a igreja de Cristo uma instituição apenas? Um endereço que a gente frequenta em alguns dias da semana? A gente sabe que não. Por mais que nós necessitemos desses espaços. No entanto, no decorrer de 2000 anos de história, a gente vê que as pessoas, elas acham que igreja é o espaço em detrimento da comunhão. Então o apóstolo Paulo, quando escreve aqui, ele fala de corpo e de membros. Não tem sentido um sem o outro. Então, um membro, ele só tem utilidade em qualquer estrutura se ele tiver interligado a outros membros que fazem parte de uma estrutura maior. Você pode ter uma roldana, você pode ter uma engrenagem, você pode ter uma roda, você pode ter uma tecnologia para que esse celular que eu estou usando, que você está usando, a sua televisão e o seu computador, ele é um corpo tecnológico.
Ele tanto tem a parte física, da qual nós vemos, e a parte virtual que ele produz. Então, esses componentes todos, quando se juntam, formam algo maior. Quando nós olhamos para a Igreja de Jesus, nós precisamos entender que ninguém é cristão sozinho. Paulo aqui então está falando desse corpo com membros. Quando nós pensamos em corpo, começa conosco mesmo. Quando a gente pensa num corpo docente, que são os professores de uma instituição, ele é um corpo porque tem vários tipos de matérias, tem várias especialidades de aulas. Então tem vários professores que têm conhecimento, que detêm conhecimento numa área. Então você vai ter o professor de português, de matemática, de ciências, e assim constrói toda uma parte pedagógica. Quando nós pensamos numa estrutura militar, um corpo de bombeiros, que normalmente nós chamamos, é que dentro daquela estrutura militar, cada um deles atua numa área. E na hora que eles vão socorrer pessoas em perigo, em situação de risco, cada um deles contribui para que no final a pessoa seja salva. Quando nós pensamos na Igreja de Jesus, o apóstolo Paulo, nesses textos, vai falar do batismo do Espírito. Ou seja, quando ele nos batiza, quando ele vem até nós, ele nos faz nova criatura e ele vai nos inserir nesse corpo. Porque é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que não está abaixo de Jesus e nem Jesus está abaixo de Deus. Os três são um. A Trindade Santa, Trina, Triuna, que trabalham dentro de uma cadência, dentro de uma coreografia, de uma dança, de uma liturgia perfeita. E eu e você somos chamados para esse relacionamento. É o Espírito quem conduz, partindo do princípio que ele nos inseriu, nos imergiu, que é o sentido do batismo. Então, imersos agora nesse corpo, que é o corpo de Cristo, que é o grande privilégio que nós temos, nós vamos seguindo a vontade do Senhor. Naquela época, então, o apóstolo Paulo já lutando contra as divisões, contra as facções, contra o espírito partidarista, contra aqueles que estão querendo sempre dividir, eles não agregam, eles só separam. O apóstolo Paulo vai falar de judeus, ele vai falar de gregos, ele vai falar de livres, ele vai falar de escravos. A igreja, a era da igreja, a igreja que Jesus deixou na terra, inicia um novo tempo de que todos são chamados a viver em Cristo. Não mais o judaísmo, que era étnico, não era uma questão de pele, não era uma questão de sobrenome, não era simplesmente uma questão geográfica. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo é universal. A ordem de Jesus era ide por todo mundo e pregai o evangelho. Existe então um chamado de Deus para o relacionamento. Como estão os seus relacionamentos? Como está o seu relacionamento em casa? Como está o seu relacionamento entre a sua família? Como está o seu relacionamento fraterno entre os seus irmãos em Cristo? Você que é membro ativo da PIB de Cascadura, como está no seu coração o desafio desse ano de fazer cada vez mais parte desse corpo? Talvez no ano passado você ficou um pouco sentado, não é? Às vezes nós nos acomodamos, terceirizamos, mas você é parte desse corpo. E como eu sempre prego, e nesses 7 anos em Cascadura, não existe ninguém acima de ninguém. Não existe nenhum membro deste corpo que é mais importante do que o outro. Infelizmente,
A visão institucional, organogramas, cargos, trouxeram um câncer para dentro de nossas comunidades de fé, em que as pessoas elas não pouco servem, elas gostam de mandar, elas gostam de dar ordem nas pessoas, ou obter algum tipo de vantagem. E isso não é um privilégio do nosso tempo. A mãe de Tiago e João já queria que um sentasse à direita de Jesus e o outro à esquerda, nesse reino que Jesus veio pregar. As pessoas estão sempre querendo alguns lugares das quais Deus não as colocou. E aí, quando nós vamos vendo aqui, o apóstolo Paulo vai esmiuçando, ele fala que existe uma individualidade que é saudável para mim e saudável para você. E o que nos une são as nossas diferenças, na maioria das vezes. Então, aquilo que eu faço, você não pode fazer, e aquilo que você faz, eu também não consigo. Mas eu preciso manter a minha individualidade, você também. E Jesus e Deus nunca quis destruir isso, porque Ele nos criou assim. No entanto, por causa do pecado, entrou o individualismo, que é quando a gente bota os nossos interesses à frente dos outros, e muitas vezes à frente da Igreja de Cristo. Aí tem um termo que vocês já me ouviram falar muito sobre reducionismo, quando você reduz o todo e transforma o todo, aquilo que você reduziu no todo. Aí ele vai falar sobre pé, mão, orelha, olho, ouvido e olfato. Ele vai falar dessas necessidades dos membros do nosso corpo, de que a mão não é mais importante, de que o olho não é mais importante. Mas, diante do que ele já vivenciava, ele está ilustrando aqui e ensinando para o seu povo saber que se Deus te colocou como mão, trabalhe como mão, não queira ser o pé. A gente fala de dons espirituais, como eu tenho trabalhado desde o ano passado, e esse ano também trabalharemos isso. Quem é você nesse corpo? Quem é você dentro dessa comunidade de fé? Você é um frequentador de cultos? Você é apenas alguém que senta no banco, que gosta de um hino, de um louvor, bate palma para Jesus? Ou você entrega uma oferta? Ou que seja, não. Quem é você nesse corpo? Muitas pessoas, às vezes, querem ser aquilo que Deus não as colocou. Para mim, esse é o grande desafio das nossas igrejas, principalmente nos dias de hoje, que o individualismo é tão grande, em que as pessoas querem ser tanto, tanto e tanto não são. E as redes sociais estão aí para nos mostrar isso. Como você tem vivenciado isso? Quando nós olhamos para esse texto de hoje, em que o apóstolo Paulo já dava essa orientação lá, o texto diz que foi Deus quem colocou as pessoas no corpo. Não existe outro ser que acrescente à igreja a não ser o próprio Deus, o próprio Cristo, que é o Salvador. Um dos erros também cometidos por muitos, por uma metodologia evangelística, humanista, que eu não gosto, que criou um monte de comunidades de fé voltadas para si mesmo, um egoísmo dentro de um contexto cristão, de que as pessoas aceitaram Jesus como se nós fizéssemos um favor para Cristo, como se o reino tivesse em perigo. O que seria de mim se eu não tivesse aceitado Jesus? O que seria de nós se Jesus não nos tivesse salvado? Então é Deus quem coloca, é Deus quem acrescenta. No final do ano falamos de Atos 2, né? Enquanto isso, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A igreja ia caindo na graça do povo, da cidade, do bairro. E esse ano vamos trabalhar nesses 90 anos da PIB de Cascadura, para que ela caia na graça do nosso bairro, para que ela continue falando com o nosso bairro. Já estávamos com projetos, a pandemia atrapalhou muita coisa, vamos retomar, irmãos, e você é convidado a arregaçar as mangas nesse novo ano. Uma nova PIB está sendo plantada, com uma visão bíblica, com uma visão espiritual, com projeto, com visão, e você é parte disso, você que é membro ativo desta igreja. Quando nós olhamos para isso, vamos entender que Deus colocou como quis. Então, nós queremos muitas vezes
é mudar isso. Queremos fazer do nosso jeito. E a ideia é errada. Tem pessoas que estão dentro do contexto de igrejas fazendo tudo o que querem durante um tempo e acham que Deus está abençoando e não está. Muitas de nossas comunidades no dia de hoje, queridos, não estão fazendo a vontade de Deus, muitos púlpitos não estão pregando o evangelho, muitos religiosos que estão dentro das nossas igrejas apenas esquentam banco. Eles têm um discurso pronto, mas não têm fruto espiritual. O discurso religioso, ele é muito fácil. No tempo de Jesus, os fariseus faziam isso muito, e Jesus os chamou de sepulcros caiados, raça de víboras. João Batista fez isso. O grande inimigo que nós temos nas nossas igrejas são esses religiosos, que gostam, que chamam para si a pompa, uma autoridade que não tem, baseado sempre em coisas ou em poder. Tem gente que é por dinheiro, cultura, tempo de igreja, aquele blá blá blá, todo que vocês conhecem. O que nós precisamos entender é que Deus é o dono da igreja, que Jesus é o cabeça da igreja. Não existe outras cabeças. E qualquer um que queira sê-lo é retirado. Não importa ser pastor, diácono, evangelista, missionário, obreiro, cargo tal, A, B ou C. Esquece isso. A igreja somente tem um dono. E quando nós pensamos nisso, irmãos, nós precisamos entender que nesse chamado de Jesus para nós, no final desse versículo, diz assim: vós sois corpo de Cristo. Eu e você somos corpo de Cristo, mas eu não sou corpo sozinho, você não é corpo sozinho. Podemos individualmente sermos igreja no dia a dia e testemunharmos, mas tudo que precisamos fazer para que o evangelho prossiga é enquanto corpo. Então, nesse ano de 2023, estamos planejando. Sábado agora o Conselho de Líderes vai para a sua primeira reunião de planejamento, com nova diretoria, com novos obreiros, outros juntos, para que em 2023 nós consigamos avançar para que esse corpo de Cristo ele cresça. O que nós queremos, irmãos, é ganhar novas almas para Jesus, discípulos novos para Cristo. Nós queremos novas vidas sendo libertadas das mãos de Satanás e fazer deles discípulos de verdade. Não pessoas que frequentam culto, não pessoas que fazem da igreja o seu clubezinho de música, o seu clubezinho do aposentado, o clubezinho dos homens, o clubezinho das mulheres, dos jovens, essas igrejinhas que nós construímos dentro de nossas igrejas, que muitas vezes atrapalham. Que dá um exemplo aqui de quem é mão, de quem é olho. Eu sempre bato nessa tecla. Às vezes tem um ministério na igreja que em determinado momento ele está crescendo e se desenvolvendo. Nossa, como a juventude está forte. Se virar igrejinha, se achar que a mão agora virou o corpo, dá ruim. Aí a gente vai no trabalho dos homens, MCM, música, tudo isso. Todos nós fazemos parte de um grande corpo e a palavra-chave nisso tudo é cooperação, não competição. Nós, como igreja, não competimos com o inferno, não cooperamos com o inferno, a gente resiste diante das tentações e avançamos para frente, porque ele não pode nos deter e somente a igreja pode fazer isso. Nesta noite, eu convido você, depois de terminar, a orar e você falar com o Senhor, assim: Senhor, o que queres que eu faça nesse ano na minha igreja? Queria desafiar você, que é uma oração que eu sempre faço, que é a oração de Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como corpo, juntos, e um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. Vocês sabem, eu sou o grande exemplo disso. Se um rim não funcionar adequadamente, prejudica todo o corpo. E quando tudo volta ao normal, nossa, que alívio. Como eu tenho dormido já bem nessas noites que eu não tenho mais o catéter. E você que de repente tem outra luta também. Independente disso, irmãos, nós temos uma garantia do Senhor, que nós teremos a vitória. E nesse ano de 2023, dos 90 anos da igreja, nós estamos trabalhando o tempo de colheita e esperamos juntos fazermos a vontade do Senhor. Amém? Continue firme e forte nessa semana.
Se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo às 10 horas. A nossa EBD ainda está de recesso, ela volta no domingo, dia 5, presencial. Vamos dar toda a ênfase, toda a equipe está descansando para voltarmos com força total. Irmã Maria Lúcia continua fazendo alguns exames, continua orando por ela. Irmã Marilu fez a cirurgia, está se recuperando bem também, já está em casa. Irmãos, vamos seguindo com fé, um dia de cada vez. E convido você agora para louvar o Senhor cantando aquele cântico, né? Corpo e família, né? Quando bem ajustado, nós vamos avançando e colhendo os frutos que o Senhor preparou para todos nós. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado.